tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Olá, transformadores, um bom domingo a todos vocês. Hoje, Jesus no Evangelho nos conta uma parábola que é bem atual, né? E é uma parábola que fica bem claro, né? Porque ela mostra com clareza o que muitos estão vivendo. E talvez também, em alguma medida, a vida que nós, transformadores, também estamos levando. Então vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Nós vemos aqui um homem que é bem sucedido, com uma colheita espetacular. E ele olhou para tudo aquilo que ele conquistou e disse para ele mesmo, né? Meu caro, agora sim tem reservas para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita a vida. Mas aí vem Deus e interrompe e diz: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará tudo isso que você acumulou? É forte, né? E é ainda mais pesado quando a gente percebe que esse louco poderia ser qualquer um de nós. Porque o mundo de hoje vive exatamente isso. A ilusão de que a vida é ter mais dinheiro, mais seguidores, mais aplausos, mais conforto. Como se isso fosse nos dar a paz, né? A paz de Cristo. É ter mais do que ser. E na cultura do tempo de Jesus, a herança também era um assunto muito sério. E geralmente o filho mais velho recebia a maior parte e o restante era repartido. Então, quando o homem pede a Jesus que resolva a divisão da herança, ele está tratando Jesus aqui como um mestre legal, um mestre da lei. Alguém com autoridade para julgar disputas civis, que era algo que os rabinos da época faziam, né? Mas Jesus se recusou. E por que Jesus se recusou? Porque ele não veio ser árbitro de bens materiais, mas Jesus veio para nos fazer enxergar o que realmente importa. E é aí que ele conta essa parábola. Porque no mundo antigo, especialmente em Israel, as colheitas abundantes eram vistas como bênção de Deus. Hoje também é, né? Mas esse homem rico da parábola, ele comete um erro grande. Ele esquece de agradecer. Ele não pensa em partilhar. E tudo que ele vê nos bens é uma chance de viver de prazer. Ele pensa como o autor de Eclesiastes criticava: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas a nossa fé cristã, ela não é hedonista, que busca prazer acima de tudo. A nossa fé nos chama a ser bons administradores, não acumuladores. Porque a verdadeira herança não é material, é eterna. E preste atenção, Jesus não está dizendo que é errado ter bens. O problema não é a riqueza em si,
mas o coração apegado a ela. Esse homem da parábola foi chamado de louco. Na Bíblia, loucura não tem a ver só com doença mental, mas tem a ver com alguém que vive como se Deus não existisse. O Salmo 14 já diz: diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Esse homem não negou Deus com palavras, mas com a sua vida prática. Ora, ele fez planos para tudo, menos para a eternidade. E Jesus termina com uma frase que deveria ser, sim, um questionamento diário para nós. Ele diz: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Então, se Deus hoje pedisse nossa vida, o que levaríamos com a gente? O que nós estamos ajuntando e o que nós estamos construindo? Hoje, talvez Jesus nos olhe e diga: louco, para que essa correria toda? Porque nós vivemos tão preocupados com conta, carreira, conquista e esquecemos que nossa alma tem fome do eterno. A gente diz que acredita em Jesus, mas muitas vezes vive como se o céu fosse só uma teoria, o inferno fosse uma invenção e a santidade fosse algo opcional. Mas não é. A santidade é o chamado de todo cristão. A eternidade é real. O céu e o inferno são realidades. E o nosso coração só encontra paz quando está em Deus. Então, meu povo, vamos ser ricos, não de bens, mas de fé, de caridade, de compaixão, de serviço. Porque tudo que é material vai passar. E sabe qual é o nosso maior tesouro? Ele mesmo, Jesus. Ele é o único bem que atravessa a morte conosco. Ele é o tesouro escondido que vale mais que qualquer sucesso. E quando a gente vive com Ele, tudo que temos, tudo se transforma. Nosso trabalho vira missão, nossos bens viram partilha, nosso tempo vira amor. Então que a gente possa, quem sabe, ouvir Deus dizendo hoje: invista mais na eternidade e seja rico do que realmente vale. Paz e bem.